Graça e paz mais uma vez, meus amigos e irmãos, estamos na nossa caminhada da nossa oficina de sermões. Hoje estamos aqui com o nosso terceiro passo. O terceiro passo é: descubra a ideia exegética da passagem. Ou melhor, qual a ideia da passagem escolhida? Para isso, a gente vai precisar de duas coisas importantes para a gente poder entender qual é toda essa ideia da passagem. O primeiro se chama tema e logo depois o complemento. O tema mais o complemento vai montar a sua ideia exegética da passagem. Vamos entender um pouquinho o que é cada um, para depois a gente criar então a nossa ideia exegética da passagem. Vamos então primeiramente ao tema. O que significa o tema? O tema é a resposta da pergunta sobre o que o texto está falando. E para descobrir o que o texto está falando, a gente usa algumas perguntas. Por exemplo, o que? O que aconteceu? O que está acontecendo? E você vai, de acordo com o texto, fazendo a pergunta, o quê? E assim vai as outras perguntas. A próxima é, por quê? Por que isso aconteceu? Por que ele fez isso? Por que ele foi ali? A outra pergunta é, quando? Isso foi quando ele era novo? Isso foi quando ele já estava mais velho? Isso foi quando estava acontecendo um evento? Como? Como que isso aconteceu? Ele estava caminhando? Ele estava viajando de barco? Onde? Que lugar? Onde foi escrito aquilo? Onde aconteceu aquela situação? Com isso, você consegue entender melhor qual a cultura das pessoas daquele lugar e traz mais informações ainda para o seu estudo. Quem? Quem escreveu? Quem está fazendo esse ato? Quem falou? O tema nada mais é do que fazer essas perguntas ao texto. E o texto sozinho talvez ele não responda. E aí você vai ter que ir um pouco atrás ou um pouco à frente para você poder descobrir todas essas perguntas. Mas lembre-se, não necessariamente o texto vai ter que responder todas as perguntas. Relembrando as perguntas: o que, por quê, quando, como, onde e quem. Vamos entender um pouquinho melhor do tema. Vou dar um exemplo. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Você precisa ler um pouco antes e um pouco depois para entender melhor, porque só esse texto não vai te responder todas as perguntas, e aí você vai lendo e respondendo as perguntas. Então vou imaginar que você já leu os versos antes e os versos depois, ou que você conhece a história, tá? Então qual o contexto? Ali é um incentivo. E quem está falando? É Moisés. Quem são os ouvintes dele? São os filhos de Israel. Então você vê aí o seguinte, o texto responde o seguinte: por que ser forte e corajoso? O texto também responde: quem deve ser corajoso? Mas o texto não responde às outras perguntas: o que, quando, como e onde? Então, não necessariamente o texto tem que responder todas as perguntas. Quanto mais perguntas você conseguir responder com o texto, mais informações você vai ter, maior vai ser a sua análise do texto. Mas não se preocupe se você não encontrar todas as perguntas no texto. Uma vez feito todas as perguntas para descobrir o tema, a gente parte então para o complemento. O que é o complemento? O complemento ele responde à seguinte pergunta: o que o texto está dizendo a respeito do tema? Você fez as perguntas. Agora você tem que saber, num contexto geral, o que o texto está querendo dizer. Veja só, o próprio texto responde: por que ser forte e corajoso? Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Uma vez que você já fez as perguntas do tema, já encontrou as respostas. Outras perguntas você não vai encontrar, mas você já encontrou as respostas. E aí você vai para o complemento, já responde agora qual que é a ideia do texto, o que ele está falando. E agora nós somamos o tema mais o complemento é igual à ideia exegética. Então, a ideia exegética é: Moisés, ele incentivava os filhos de Israel a serem fortes e corajosos, porque o Senhor estava com eles e não os abandonaria. Veja, agora você tem toda a ideia do seu sermão. Você tem toda a ideia do texto para que você possa preparar a sua mensagem.
Concluímos então o terceiro passo, descubra aí a ideia exegética, que é o tema mais o complemento, faça todas as perguntas, estude bastante aí. Você vai acessar a minha página no YouTube e lá você vai ter todos os vídeos para você assistir. A cada semana nós vamos estar postando um vídeo para você.